nosso tempo aí para que vocês pudessem aí fazer os exercícios propostos. Então vamos aqui a nossa correção deles, lembrando que eles serão os exercícios base para o que nós teremos na nossa avaliação da semana que vem, tá? Então vamos lá. Então, primeiro exercício, né? Falamos aqui. Qual o volume de um reservatório circular com base de 1,2 metros de diâmetro e altura de 2,2 metros? Primeira coisa que fazemos é cálculo da área dessa base, né? E a fórmula da área do círculo é o π vezes o raio ao quadrado. O π é sempre aquele número fixo, ele nunca muda, 3,14. O raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro dado foi 1,2 metros, seu raio, a metade, 0,6 ao quadrado. Então, 3,14 vezes 0,6 vezes 0,6. Tudo que é ao quadrado é ele vezes ele. E aí, fazendo essa multiplicação, chegamos em 1,13, que é a área da base desse reservatório. – 1,13 metros quadrados. Porém, queremos saber o seu volume, né? Volume sempre uma multiplicação de 3 dimensões. Largura, comprimento, altura. Aqui no caso, a área de base circular multiplicado pela sua altura. Logo, seu volume vai ser 1,13 vezes 2,2, que é a altura que foi proposta. 1,13 vezes 2,2, arredondando com duas casas decimais, 2,49 metros cúbicos. Volume, né? Unidade de volume. Podia ser colocado em metros cúbicos ou em litros, tá? Sempre lembrando que 1 metro cúbico é 1000 litros. Se colocássemos aí em litros, seriam 2.490 litros. Segundo exercício, também muito parecido com o primeiro. Perguntamos aí também de um reservatório, porém diferente do primeiro, não estamos em busca do volume, e sim estamos em busca da altura desse reservatório, já que os dados que é disponibilizado são um pouco diferentes. Um reservatório com base quadrada de 2 metros, ou seja, os 4 lados iguais, então ele tem lado 2 vezes 2, e capacidade de 9.000 litros, possui qual altura? Bom, se temos uma base quadrada de 2 por 2, a base desse reservatório é 4 metros quadrados. Queremos saber o seu volume. Volume é sempre a multiplicação das 3 dimensões, largura, comprimento e altura.
já temos aí a base, né? Então já temos duas dimensões sendo multiplicadas. Então podemos falar aqui que é a área dessa base vezes a altura. A altura sempre expresso em H, sua simbologia. É fornecido o volume, né? 9.000 litros, 9 metros cúbicos. Então, substituindo, 9 igual a área que achamos agora, 4 vezes a altura, que é a incógnita, queremos saber. Isolamos o H, se ele está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, a altura desse reservatório, para atender essa capacidade de 9.000 litros, é 2,25, 9 dividido por 4, 2,25 metros cúbicos, sempre respeitando a unidade aí que você vem trabalhando, tá? Se você começa a trabalhar com metros cúbicos, termina com metros cúbicos. Se você começa a trabalhar com litros, termina com litros. Mas no caso aí é metro, né, professor? Que é altura, né? Ah, sim, muito obrigado. 2,25 metros. Obrigado. Que era a dimensão que estava faltando, tá? Então fica aí finalizado esse segundo aí com 2,25 metros. O terceiro, o que é ETA, né? Então, só perguntando, né, o que é a sigla, vimos lá como que funciona uma ETA, que é uma estação de tratamento de água, né? Então era só escrever isso. Estação de tratamento de água. ETA. Quarto, o que é ET? Também apenas colocar, né? Uma estação de tratamento de esgoto. E é só uma recapitulação, né, da ETA e da ET, antes de nós começarmos a pensar do fornecimento de água, a alimentação que nós temos nos nossos pontos de consumo dentro de nossas casas, sempre o que tem naquele primeiro vídeo que nós vimos da urbanização da cidade de São Paulo. Da onde a água vem, para onde a água vai? Se nós não começarmos a pensar nessas questões hoje, principalmente nós que trabalhamos na área de construção civil, trabalhamos com planejamento, projetos, execução de obras, não teremos como comportar o que vem pela frente, né? Então sempre devemos saber, né, procedência da água, para onde esse esgoto vai ser tratado, tem que ser tratado, né? Esse esgoto depois ele vai ser jogado aí novamente num manancial, sim, não, enfim, são várias respostas que não cabem a nós aqui dentro da disciplina que nós estamos trabalhando, porém, quando nós trabalhamos com a instalação hidráulica propriamente dita, da porta de casa para dentro, é extremamente importante que a gente saiba o conceito para poder trabalhar da melhor forma possível, sem desperdício, com um melhor aproveitamento do esgoto e aí, consequentemente, um melhor aproveitamento aí do nosso meio ambiente, né? Então, extremamente importante aí que conheçamos aí a questão das ETAs, das ETs, o seu funcionamento, saibamos como que isso é inserido dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje, né? Então, aí como foi só proposto e perguntado o que são as siglas, são elas aí, a ETA e a ET. Quinto, qual o consumo diário de um edifício com 15 andares que possui 2 apartamentos com 3 quartos cada?
Professor, antes de você dar essa resposta, eu posso dar uma adendo? Pode. Então, nessa resposta aí, eu coloquei com 2 pessoas em todos os quartos, né? Sem contar como se fosse de empregado. Tá certo, né? Não entendi. Você falou 2 pessoas por quarto, é É isso? porque quando tem mais um quarto, tem um quarto de empregada, né? Ou não? Não, eu não designei aí. Eu falei que são 3 quartos. Eu não discriminei se é de empregado ou não. Certo, valeu. Então são, sim, 3 quartos com 2 pessoas. Vamos lá, né? Qual o consumo diário de um edifício com 15 andares, que possui 2 apartamentos com 3 quartos? Quando falarmos do quarto de empregada, a gente coloca no enunciado, tá? Com o quarto de empregada. Se tá 3 quartos aí direto, são 3 quartos, sem considerar o quarto de empregada. Então, 2 pessoas por quarto. Bom, então esse consumo diário vai ser... Tenho 2 apartamentos por andar, né? Vezes 15 andares. Aí me ajudem, acompanhem se eu estou esquecendo alguma coisa. Vezes 3 quartos, vezes 2 pessoas, né, por quarto, vezes 200 litros, que é o que tínhamos falado, né? A gente não determinou se é um apartamento de baixo padrão, médio padrão. Então, se vocês verem lá nas tabelas, até um de médio padrão, considerado aí no mínimo 200 litros, né, de água. Então, de 200 a 300, se não me falha a memória. Tinha falado aí anteriormente para vocês trabalharem com 200. Vou fazendo essa conta aí. 2 vezes 15, vezes 3, vezes 2, vezes 200. Chegamos em 36 mil litros. 36 mil litros. Então, esse é o consumo diário aí desse edifício. Não falamos no enunciado da questão do reservatório inferior e o reservatório superior. Reservatório superior, 40% da capacidade. Reservatório inferior, 60% da capacidade. Se tivéssemos Professor, pedido... Oi. assim que eu coloquei mais os 25%. Legal, vamos lá então. Tinha esquecido deles também. Então é vezes 1,25. Então 36 mil vezes 1,25. 45 mil, certo? Isso. Beleza, Professor, valeu. é, Oi. caso assim na prova lá, eu não coloquei, ele colocou, mas eu não coloquei esses 25%. No caso, o senhor considera ou não é considerar? Só se o senhor pedir, como é que pode fazer esse procedimento? Eu vou considerar as duas formas, tá? Se o enunciado tiver igual esse enunciado que nós falamos aqui, tá? Se eu colocar no enunciado para considerar os 25%, aí você tem que considerar. Se eu não considerar, se eu não colocar no enunciado, eu considero as duas formas. Agora, por que então que eu estou colocando 25% aqui? Por conta do discurso que a gente já vem trabalhando desde as aulas anteriores. Que discurso que é esse? Que se você está nesse local, numa área que tem intermitência de fornecimento de água, eu tenho que ter uma reserva dessa água, e essa reserva estamos trabalhando aí com esses 25%. Então, por isso que o exercício aqui eu vou continuar ele considerando os 25%. Muito provável que eu coloque no enunciado já para vocês considerarem os 25%, tá? $45 mil litros, então, tá? Ou 45 metros cúbicos. Se tivéssemos falado aí para também separar esses 45 mil aí em reservatório inferior ou superior.
Aqui é só um complemento, tá? Isso não foi pedido. Reservatório inferior, ele é 40%. Isso também, se eu solicitar, eu vou pedir no enunciado do exercício de vocês. Então é 40% de 45 mil, né? 45 mil vezes 0,4 dá 18 mil litros. Então 45 mil vezes 0,4, 40%, dá 18 mil litros. Logo, na verdade eu inverti, aqui não é reservatório inferior, é superior. Superior sempre tem menos. E aí agora sim, o inferior com 60% é a diferença, né? 45 mil menos 18 mil. Essa diferença dá 27 mil litros. Aqui não foi pedido, tá? Mas a gente pode fazer essa solicitação também. Não tem problema. Não vai demandar nenhum tempo a mais a colocação desses outros dados. O sexto, que é uma continuação do quinto, ele fala: qual a bitola do alimentador predial do exercício anterior? Então vamos fazer aqui também, para quem considerou aqui 36 mil, né? A gente já consegue, a gente vê se dá diferença nessa bitola, né? Então aqui sem considerar o acréscimo de 25%. Então, 36 mil para quem não acrescentou, 45 mil para quem acrescentou. E se não tiver no enunciado, pode ser trabalhado das duas formas, acrescentando ou não. Se eu colocar no enunciado que tem que ter o acréscimo, aí é considerado apenas com o acréscimo. Bom, então esse sexto, a gente precisa lá do auxílio do ábaco, mas antes disso, temos que saber a vazão, né? Vazão mínima, que é a fórmula da vazão mínima, consumo diário, dividido pela quantidade lá de segundos do dia, que é 86.400. Isso daqui é fixo, né? Essa fórmula é fixa. Então, seguindo a mesma ordem aí, né? Então, 45 mil dividido por 86.400 vai ser a vazão, né? Então, 45 mil dividido por 86.400, 0,52 litros por segundo, unidade de vazão. Agora, se eu tivesse considerado sem o acréscimo lá de 25%, seria os 36 mil dividido por 86.400. $36.000 dividido por 86.400, 0,42. Uma vazão relativamente menor, que pode dar uma mudança aí, leve no nosso ábaco. Vamos fazer com os dois tipos aí. Havíamos considerado, também não coloquei no enunciado, mas eu falei anteriormente, para trabalharmos com uma velocidade da água, do fluido, de 1 metro por segundo. Deixa eu ligar a fonte só do computador.
Bom, havíamos falado para trabalharmos com a velocidade de 1 metro por segundo e falamos também que o material é PVC, né? Ou seja, plástico, né? E aí o diâmetro, que é a bitola, a gente precisa do auxílio do ábaco. Aqui o ábaco de plástico, que é o mesmo que a gente tem na página 100, né? Vamos pegá-lo aqui. E aí fazemos a interpolação dos dados que temos. Considerando-se os 45 mil litros, temos a vazão de 0,52 litros por segundo. A velocidade de 1 metro por segundo, né? Aqui 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,6, 0,7, 0,9 e novamente esse 1, né? Então aqui é a velocidade de 1 metro por segundo. Esse é o primeiro ponto que eu tenho que saber. Primeira coluna, não estamos trabalhando, perda de carga. Desconsidero ela para efeitos de determinação de bitola e determinação do diâmetro da tubulação. Trabalho apenas com a segunda, terceira coluna e verifico os dados na quarta coluna. Na terceira coluna, que é a coluna da vazão, com os 45 mil litros, considerando esse reservatório, deu 0,52 litros por segundo. Então aqui eu tenho 0,01, aqui eu tenho 0,1 e aqui eu tenho 1. Então 0,52 está aqui mais ou menos no 0,5, né? Então eu pego aqui essa velocidade que já havíamos achado aqui, de 1 metro por segundo, traço com o auxílio da minha régua, né? Isso o ideal é eu fazer numa folha impressa. E aí vejo onde bate, né? Na minha coluna do diâmetro. Vi que deu aqui entre 20 e 30, até falando em milímetros. Posso considerar 30 milímetros de diâmetro, considerando-se os 45 mil litros. Vamos ver aí para 36 mil litros agora. Então, 30 milímetros. E agora, considerando-se ali os 36 mil litros, que a gente teve uma vazão de 0,42 litros por segundo, vamos ver aqui. Velocidade a mesma, 1. Vejo aqui na parte da vazão novamente, né? 0,01, 0,05, 0,6, 0,1, 0,3, 0,4, 0,5, 0,4. 0,42 está um pouquinho acima aqui do 0,4.
Então, também interpolo da mesma forma, pegando aqui a velocidade, um pouquinho acima do 0,4, acabou dando a mesma bitola, né? Está entre o 20 e o 30, posso considerar o número que está acima, né? Estou sempre jogando para mais, para evitar maiores problemas, maiores surpresas. Então também acabo considerando aí 30 milímetros. Ô, professor, Professor, Sim, acho que tá diferente esse ábaco da apostila, também acho. mas ok. Aí você ia falar, William? Isso, meu deu 25 também. Esse ábaco acho que tá diferente. Deu 25. então vou ver na apostila. Eu fui por esse daí do 30 também. Porque o da apostila não tem. Do 20 vai pro 25, do 25 vai pro 32. Ah, é verdade. Espera aí. Daquelas outras aulas, eu abaixei diferente, deu uma divergência de resultado devido ao ábaco ser diferente também. Deixa eu ver se eu peguei o certo. Peguei dos materiais que eu tinha disponibilizado. Deixa eu ver na apostila primeiro. Na verdade, aqui é o mesmo, né? Mas na apostila onde é 32, é o 30 desse. E aí vocês consideraram 32, foi isso? Eu considerei o 25, porque o meu eu fiz da outra Deu em forma, né? cima do 25. O meu também deu 5. O que acontece? A única dúvida nossa, como a gente somos aí, não sabemos como é a didática da prova do senhor, é que a gente fica confuso nesse. Então a gente vai utilizar o material de apoio do senhor que fica mais adequado, né? Eu vou falar no enunciado o material para vocês usarem. Beleza, então. Aí fica melhor, porque a nossa dúvida aí é a respeito, né, disso daí, né? Tipo, por exemplo, na prova, o que vai ser considerado que não vai, porque para que não venha ter nenhum transtorno. Tudo ok? A diferença nesse abaco da apostila é que de um lado está metro e de outro lado está polegada, não é isso, professor? Sim, mas esse daí ele é o mesmo desse aqui, né? O que acontece são as edições, né? São as edições. Vejam que aqui tanto o de ferro a gente nem tem na apostila, né? E esse de plástico, como que eu sei que o de plástico é o que a gente tem na apostila? Se a gente pega a coluna da vazão, está tudo à direita. E aí você vê que também aqui a vazão nossa da apostila está tudo à direita. Se você pega os de ferro fundido e aço, a vazão está à esquerda, tá? Então por isso que a gente sabe que esse que tem na página 100, ele é de PVC, de plástico. Eu vi aqui, se vocês consideraram aqui esse da apostila, deu bem em cima do 25, né? Isso. Deixa eu mexer aqui de novo, peraí. Se for 0,52, deu em cima do 25. Se for o 0,42, deu até abaixo, aí vocês consideraram 25. Tá certo. O que eu vou precisar na avaliação, né?
Nos exercícios que envolvam a colocação aqui do ábaco, vocês vão ter que mostrar isso rabiscado, né? Seja à mão, que vocês imprimiram, ou dessa forma aqui que eu costumo fazer aqui com vocês. Mas eu preciso ver isso, preciso ver essa linha tracejada. Por quê? Já disse que vou indicar o ábaco que vocês vão usar. Mas eu preciso ver essas pequenas diferenças que a gente tem do ábaco que está sendo utilizado. E isso depende da edição do ábaco. Eu não sei se aqui na impressão da apostila ele também saiu uma escala diferente. Enfim, não sei. Eu preciso ver o que vocês traçaram. Se existe a lógica no que vocês traçaram, justificando em cima desse material o diâmetro, que é o da quarta coluna, sem problemas, o diâmetro que for considerado, estando coerente aqui a segunda e a terceira coluna, né? Que é a coluna da velocidade e a coluna da vazão. Mas, em todo caso... Vai ter que fazer o upload do ábaco. Sim, vocês vão ter que fazer o exercício que envolve o ábaco, ele vai ser entregue via upload, tá? Nas outras matérias vocês estão fazendo isso, upload de arquivos, sim, não? Sim. Beleza. Então, esse que envolve onde vocês têm que mostrar o traço que vocês estão dando, estão fazendo, eu preciso que seja feito o anexo desse arquivo aí do upload de vocês. Mas, como disse em todo caso no dia, eu indico aí o ábaco para vocês utilizarem, tá? Nesse exercício permanece 30 milímetros, então, desse ábaco que você mandou. Sim, vou deixar aqui como 30, que é o ábaco que estou utilizando aqui no exemplo. Esse daqui, vou até escrever embaixo aqui. Considerando a vazão 0,42 litros por segundo. Bom, agora o sétimo e o oitavo também eram teóricos. Sétimo, quais as desvantagens do sistema de distribuição de água direto? A principal desvantagem é quando há falta de água, né? Então, essa resposta esperada, né? Então, quando há
interrupção do fornecimento de água, você não tem mais água. Se você já tem essa água que vem direto da rua para você tomar banho, lavar roupa, lavar louça, se não há água, sem que ela passe por um reservatório e fique armazenada, você tem esse problema caso haja aí uma interrupção do fornecimento de água. Oitava perguntava, qual a desvantagem do sistema de distribuição indireto, né? Digamos aí que é o contrário agora, eu tenho um sistema de distribuição indireto, só através do reservatório da água. Qual que é a principal desvantagem? É uma possível, né, contaminação da água caso não seja feita a limpeza de forma adequada do reservatório. Tá? Isso também discutimos lá nas primeiras aulas, que as concessionárias elas garantem, né, a potabilidade de água até a porta da sua casa, né, a porta da sua residência. Daí para dentro é responsabilidade do morador, né, a forma de armazenar, se é um sistema de distribuição direto, indireto, e arcando aí com seus prós e contras, tá? Então essas eram as 8 questões aí propostas aí para nossa revisão. Essa prova não vai diferir muito disso, tá? É uma prova rápida, relativamente simples, nada diferente do que vimos aí nas nossas aulas. Não sou de colocar surpresas em provas, então tudo que foi discutido aqui hoje será proposto lá na nossa avaliação da semana que vem, claro que com valores diferentes, né? Situações diferentes, né? Em vez de estarmos falando de um edifício, pode estar sendo falado de um hospital, de uma escola, enfim. Porém o conceito aí é o mesmo, não difere. Também a quantidade pode variar um pouco aí, a quantidade do que teremos aí na semana que vem, mas sem mudar aí a essência aí do que estamos vendo até então. Alguma pergunta, alguma colocação? Tranquilo. Vou aproveitar, vou desligar aqui o vídeo, tá? E aí eu coloco esse vídeo também na nossa aula 8. Lembrando que hoje também não